Recomendo que você me acompanhe na sua própria Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 12. Eu espero que essa série de mensagens durante esse mês de setembro seja bênção na sua vida. Bom, só trazendo alguns detalhes aqui, ter uma inversão aqui. Quando nós falamos a respeito dessa pandemia, isso tem trazido muitos questionamentos para nós. E antes de lermos o texto propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui com você. O nosso tema para esse mês é reconstrução, porque eu percebo que nós estamos realmente num momento de reconstruir, de organizar, de retomar a nossa caminhada. É como se tivéssemos levado um golpe, as coisas ficaram desestruturadas, muitas coisas pararam e agora vai começar a voltar aos poucos. Esperamos que volte logo, né? Todos nós esperamos isso, todos nós temos orado, pedindo a Deus isso, que volte logo, mas ao que tudo indica vai ser uma volta lenta. Mas algumas coisas que nós temos ouvido durante essa época. Primeiro delas é que essa pandemia é um acelerador de processos, no sentido de que muita coisa que havia ficado parado agora teve que acontecer mesmo à força. Exemplo, é isso que nós estamos fazendo aqui agora, participando de um evento online, um culto online. Eu mesmo, quantas vezes eu já tinha pensado em fazer isso, fazer as devocionais diárias e nunca tinha feito isso. Essa situação me forçou a fazer isso. Quantas vezes nós já tínhamos ouvido falar a respeito do trabalho home office, da escola em casa, o homeschool, e isso nunca funcionou direito e nós fomos forçados agora a agir dessa forma. Muitos estão trabalhando em casa e muitos, mesmo depois de tudo isso, vão continuar trabalhando em casa. Muitos que não sabiam utilizar direito uma mídia social, um celular, um computador, agora foram obrigados a aprender. E tantas outras coisas, por exemplo, o que dizer na área médica? O que dizer na área da nossa higiene pessoal? Nunca lavamos tanto as mãos como temos lavado agora. Nunca tomamos tantos cuidados com questão de vírus e bactérias como temos tomado agora. Todo ano eu pego umas 3 gripes fortes e esse ano não gripei nenhuma vez, graças a Deus, mas também por conta muito da precaução que estou tomando. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa pandemia acelerou muitas coisas, forçou muitas coisas a acontecer. Não voltaremos ao normal, mas a um novo normal. Muito tem sido dito a respeito disso, a respeito desse novo normal, mas talvez alguns de vocês que me ouvem ainda não tenham ouvido. Os defensores dessa ideia, e eu concordo com eles, é de que as coisas não serão mais como antigamente. A sociedade está mudando, a forma de negociação está mudando, e muitas áreas certamente mudarão. E então será um novo normal, será um novo estilo de vida. Não estou dizendo que seja algo radical, mas com certeza
algumas coisas não serão mais como antigamente. Os templos estão fechados, mas a igreja continua em missão. Tenho repetido essa frase do CTPI, o Centro de Plantação de Igrejas, e nossos templos estão fechados. Mas a igreja, que somos nós, povo de Deus, nós continuamos adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, continuamos com a nossa missão. Deus não apertou ali uma tecla de pause, fala, agora vocês estão de férias. Nós não estamos de férias. A igreja não deixou de existir. Igreja somos nós, queridos. E nós continuamos aqui, né? Continuamos sendo igreja. Então, os templos estão impedidos, estamos impedidos de nos reunir presencialmente, mas a nossa missão de fazer discípulos de todas as nações, de adorar a Deus na beleza da sua santidade, de darmos um bom testemunho, de espalharmos o bom perfume de Cristo, de ser sal e luz nesse mundo, todas essas coisas continuam da mesma forma, não mudaram. Então, tem gente que parece que pensou que a igreja parou tudo. Não, nós só não podemos nos reunir presencialmente ali no templo. Mas entenda que você, igreja do Senhor, continua com a sua missão, com a sua responsabilidade. Quarta questão que eu diria, nós estamos descobrindo que igreja não se resume a eventos. E que a igreja não depende desses eventos. Igreja tem a ver com amar a Deus e amar ao próximo. E disso depende todas as demais coisas. Para amar a Deus, nós precisamos estudar a sua palavra, precisamos aprender, precisamos cultuá-lo, precisamos servi-lo. Então tudo se volta para o amor, que é o mandamento que Jesus resumiu todas as coisas, amar a Deus e ao próximo. Então, nós trabalhávamos muito em cima de eventos. As nossas igrejas, e a nossa igreja aqui, a Filadélfia de Franca em especial, sempre teve muitos eventos. E as igrejas que eu já passei sempre tiveram muitos eventos, muitos ministérios, muitas atividades. E por algum tempo a gente pensou que quanto mais eventos, melhor. Ah, pastor, temos que fazer tal coisa. Pastor, vamos fazer aquilo outro. Ah, pastor, a igreja está meio devagar, vamos fazer algo aqui para dar uma movimentada na igreja. Eventos, eventos e mais eventos. E às vezes aquilo sobrecarrega de atividades. Mas e agora? Quais eventos que nós estamos tendo? Todos os eventos deste ano foram cancelados. E nós continuamos sendo igreja, com o propósito maior de adorar ao Senhor e cumprir a nossa missão de anunciar o Evangelho. Continuamos lendo e estudando a Bíblia, continuamos fazendo as nossas orações, continuamos cultuando a Deus, continuamos dando o nosso testemunho, continuamos proclamando o Evangelho da salvação. Então, igreja, com certeza, não se resume, jamais poderá se resumir a eventos. E, por fim, é tempo de reconstrução e precisamos nos unir como igreja para conseguir isso. Pensando especificamente em igreja, porque essa reconstrução que estamos abordando, você pode e deve aplicar isso na sua família, nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida como um todo, mas pensando especificamente como igreja, nós também estamos nesse tempo de reconstrução, de reestruturação, de retomada, né, gradual das coisas. E nós precisamos de
união, de unidade para conseguir isso. Então, sim, o nosso texto de 1 Coríntios capítulo 12, o verso de número 12, falando a respeito da unidade orgânica da igreja, verso 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. O texto que vamos meditar vai até o verso de número 26. Poderemos estender até o 31, mas eu vou ler apenas o primeiro versículo aqui para ganharmos um pouco de tempo. E à medida que for explicando, a gente vai lendo o restante. Então veja só, nosso tema para hoje é cooperação. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Sozinho ninguém vai muito longe. Nós vivemos em comunidade. Quando você pensa em família, você pensa em pessoas que vivem juntas, que têm uma relação de parentesco, de amor. Quando você pensa em trabalho, você pensa em profissionais que estão trabalhando no mesmo setor, na mesma empresa. Quando você pensa, então, em cooperação, nós pensamos em pessoas que vão fazer algo juntos. Até mesmo aqueles que fazem uma carreira solo, né? Se você pensar assim, eu vou pensar aqui eu tenho aqui até essa imagem de fundo aqui da canoagem, né? Uma equipe de canoagem, mas se você pensa naquele que rema sozinho, se você pensa no lutador de boxe, ele luta sozinho, um jogador de tênis que está ali jogando sozinho, mas ele não faz aquilo totalmente só, porque ele tem uma equipe que prepara, ele tem pessoas que cuidam ali dos seus negócios, da sua agenda. Então, por detrás ali, há sim uma cooperação, há sim uma equipe, e em todas as demais áreas também é dessa forma. Então, o texto, quando fala a respeito da igreja, né, esse texto de 1 Coríntios 12 está falando a respeito da igreja, da unidade da igreja. E aí traz para nós essa figura do corpo, né, do corpo humano. O apóstolo Paulo é quem está falando aqui, inspirado por Deus, e ele fala, da mesma forma que no nosso corpo tem muitos membros, na igreja também é assim. A igreja é o corpo de Cristo, então essa figura do corpo humano aplicado à figura da igreja como sendo o corpo de Cristo. Então, também muitas pessoas envolvidas na igreja. Você já viu a igreja de uma só pessoa? Deve ter mais pessoas envolvidas, senão não é igreja. Tá? Então, verso 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, apontando para essa diversidade da igreja, judeus, gregos, escravos, livres, ele está fazendo aqui contrapontos para mostrar a diversidade da igreja. E não obstante serem pessoas bem opostas, bem diferentes, elas receberam o mesmo batismo, o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, então elas são unidas, nós somos unidos em Cristo. Pode ser eu aqui, um brasileiro, pode ser lá um japonês, um africano, se têm o mesmo Senhor, a mesma fé, estão unidos em Cristo, então eles têm comunhão, eles pertencem ao mesmo corpo.
Verso de número 14 até o 24, ele expande um pouco mais essa figura aqui do corpo humano. Me permita ler o texto. Verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então ele traça essa figura do corpo humano e o destaque aqui fica para o verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Quando olhamos para o corpo humano, quantos membros nós temos, né? Então, todos fazem parte de um só corpo. Nós não temos mais de um corpo, só um com vários membros, e são justamente a junção desses membros que formam o corpo humano. Pois bem, e então chegamos aqui aos versos 25 até o 27. Verso 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Perceba que eu destaquei aqui o verso 25, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Pois bem, eu disse lá no início que a igreja está experimentando um momento de transformação. E quando eu digo um momento de transformação, eu creio que tem algo bom nessa pandemia, nesse fato de fazer com que nós repensemos algumas coisas. Veja, nós temos repensado a questão do nosso trabalho, temos repensado a questão das nossas diversões, temos repensado a questão da nossa saúde, temos repensado a questão dos nossos relacionamentos, toda essa saudade que todo mundo está sentindo, essa vontade de poder visitar, cumprimentar, abraçar, beijar, toda essa vontade, ela aponta para uma reflexão que nós fomos obrigados a fazer. E nessa reflexão, chegamos à conclusão que nós precisamos valorizar mais o contato com as pessoas que nós amamos. Talvez somente com esse distanciamento é que a gente percebeu aquilo que faz falta. É agora que nós percebemos como era gostoso poder dar um abraço, como era gostoso estar juntos. Então veja, quando nós pensamos nisso a respeito de igreja,
Nós pensamos, como eu disse lá no início, igreja não é apenas evento. Eu acho que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a igreja foi pegando um sistema que palavra que eu poderia usar, hein? Muito profissional, de fazer eventos para gerar engajamento. Olha, o que é que faz alguém ir para a igreja? O que é que faz alguém permanecer na igreja? E será que o nosso objetivo é segurar pessoas na igreja? Veja, é importante pensarmos nisso. Se nós estamos pensando numa reconstrução, numa retomada, eu creio que nós precisamos voltar à essência das coisas. E a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que está interligado, cada membro participando um com o outro, cada membro dependendo um do outro. Nenhum pode dizer que não necessita do outro, como aqui o texto falou nos versos anteriores, voltando aqui, né, verso 21, os olhos não podem falar para a mão, eu não preciso de você, a cabeça não pode falar para os pés, não preciso de vós. Da mesma forma, ninguém na igreja pode menosprezar outros. Sabe? Não, fulano é essencial aqui. Ah, mas aquele outro lá não faz nada. Sabe? Nós somos esse corpo de Cristo chamados a cooperar de igual cuidado, com igual cuidado em favor uns dos outros. Sem fazer acepção de pessoas. Sem buscar conveniências, mas por amor ao Senhor e por amor ao próximo. O sentido de igreja é esse, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É reunir um povo em torno de um propósito de amar a Deus, de servir ao Senhor. Então, vamos nessa retomada, mas vamos nessa retomada com o foco certo naquilo que é a missão da igreja. Eu confesso que eu tenho uma certa preocupação quando nós formos voltar a reunir presencialmente e começar já aquela questão, não, pastor, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo outro, agora nós vamos ter que fazer tudo e aí vai começar a encher aquela agenda. Né? Minha agenda era cheinha de coisa, é isso, é aquilo. Eventos. E onde fica o amor? Aonde fica o anúncio do Evangelho? Eu quero saber quantas pessoas foram evangelizadas. Eu quero saber quantas pessoas ouviram a mensagem de salvação. Eu quero saber quantas pessoas receberam oração. Eu quero saber quantas pessoas foram socorridas quando estavam com dificuldades. Eu quero saber de você que é cristão, você que é discípulo de Jesus, o que você tem feito para demonstrar o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo? Nós somos igreja, e nós não vamos conseguir fazer nada sozinho. É preciso que todos entendam isso, que todos pensem nisso, para que nós possamos ter uma igreja relevante, para que nós possamos ter uma igreja amorosa. E a nossa igreja, Filadélfia, esse nome Filadélfia, de Filos mais Délfia, que significa amor de irmãos, nós precisamos focar as nossas atitudes em amar
a Deus e aos irmãos em Cristo. Quando nós amamos, nós procuramos cumprir a nossa missão, o nosso chamado de ajudar, de evangelizar, de ensinar, de ajudá-las no crescimento. Há muitas pessoas que precisam de instrução, há muitas pessoas que precisam de ajuda. Há muitos, como diz na Bíblia, que são fracos na fé. São os neófitos, novos na fé. Há muitos que ainda estão lutando contra algum pecado. Há muitos que estão ainda tomando leitinho espiritual, nessa figura de linguagem, que são aqueles que ainda são novos na fé. E aqueles que já estão há mais tempo precisam estar de olho e poder estender a mão, ajudar. Isso é igreja. Igrejas são irmãos em Cristo, irmãos que se amam, irmãos que se auxiliam, irmãos que não deixam outros para trás, mas que vão juntos. Venha, vamos juntos, rumo à Canaã celestial, rumo aos céus, rumo à glória. Então, queridos, nessa primeira semana dessa série de mensagens, eu quero que você mude um pouco a sua visão. A gente já ouviu falar muito de quebra de paradigmas, né? Eu lembro que há uns 30 anos atrás eu ouvi essa expressão quebra de paradigmas. O que é isso, meu Deus? Não é quebra de maldição, não. Quebra de paradigmas é uma expressão do mundo comercial, né? Quando eu ia dar os treinamentos para as empresas, né? E, quebra esse paradigma, essa maneira de pensar. Vocês sempre fizeram desse jeito, faz daquele outro jeito. E nunca houve tanta quebra de paradigma igual agora nessa pandemia. Foram detonados todos os paradigmas. Então, queridos, nós estamos nos reerguendo, reestruturando. Você na sua família, você na sua vida, você no seu trabalho e também em igreja. Vamos juntos, como irmãos em Cristo, cooperar. Verso 25. Não haja divisão na igreja. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Concluindo então, queridos, ninguém consegue sozinho. Essa é a verdade. Não conseguimos sozinhos. Eu, como pastor, não consigo conduzir uma igreja sozinho. Louvo ao Senhor por cada um de vocês que tem cooperado junto comigo ali, tem batalhado junto comigo ali, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, cooperadores e tantos outros que têm colaborado de alguma forma. Pessoas às vezes me falam, pastor, eu tenho orado pela nossa igreja, tenho orado pelo Senhor. Oh, que bênção! Como eu sei a importância da oração. Então ninguém consegue sozinho, vamos juntos aí fazer a obra do Senhor. Se envolva, cuide das pessoas, coopere, demonstre o seu amor, ame realmente, se disponha a amar o próximo. Veja, parece meio redundante, parece meio óbvio, mas é necessário enfatizar aquilo que é óbvio, porque muitos não fazem isso. Amar ao próximo. Você é a igreja de Cristo, você é chamado a cumprir isso, amar. Terceiro, fomos chamados, vocacionados para viver em unidade como igreja. Então, igreja é unidade, é lugar de comunhão, de estar no ambiente comum,
na mesma direção, no mesmo pensamento, na mesma motivação, na mesma missão. Né? Então, falando sobre missão, isso é ao mesmo tempo uma missão, mas também um privilégio. Né? Não veja tudo isso que tenho falado, não apenas hoje, mas já há muito tempo, a gente sempre enfatiza a questão da missão. Não veja isso apenas como uma tarefa, mas veja como um privilégio, porque na realidade é um privilégio. É um privilégio poder servir ao Senhor. É um privilégio poder conhecer a Deus e a sua palavra e poder ser instrumento nas mãos dele para abençoar outras pessoas. E como é gratificante quando tem alguém que você ajuda. Você se ver ali como sendo um instrumento de Deus para ajudar, para reerguer, para abençoar outras vidas. Então é um privilégio. Se você conhece a Deus, se você consegue falar de Jesus para alguém, se você consegue orar por alguém, levar uma palavra de fé e esperança, isso é um privilégio. Né? Faça isso com alegria e que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos por tua palavra. Agradecemos por fazer parte desse corpo de Cristo, a Igreja do Senhor. Mas, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja nos dando uma visão correta, uma visão sadia do que é ser igreja. Queremos, ó Deus, amar a Ti acima de todas as coisas e também amar ao próximo. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo de retomada, de reconstrução. É muita coisa que precisa do nosso cuidado, da nossa atenção, e nós não conseguimos sozinho. Então, levanta pessoas para nos auxiliar, ó Deus, e nos disponha também para auxiliar ao próximo. Em nome de Jesus. Amém.